Olá, amigos, é segunda-feira, bem-vindos de volta. Na tela vocês podem ver um gráfico bonito que vai de cima para baixo, e esse gráfico representa o carregamento russo de produtos petrolíferos por via férrea. Eu vou passar por esse resumo porque ele está lindo, porque eles acabaram de cair para o nível de 2020. Em 2020, durante a pandemia de Covid-19, os preços do petróleo estavam praticamente zerados. Na Rússia, embarques diários de petróleo e derivados por ferrovia caíram aos níveis de 2020 durante a crise da Covid-19. Em 25 de setembro, foram embarcadas 500 e 3.300 toneladas por dia, o mesmo que em junho de 2020. Veja este gráfico. Ele mostra o carregamento ferroviário de derivados de petróleo russos. A linha vermelha ela aqui é 2025, é linda. E isso se correlaciona com muitos gráficos semelhantes a este. Por exemplo, o governo russo emitiu títulos. Quanto ele está tomando emprestado dos bancos e da população? Este gráfico ferroviário de 2025 é exatamente o oposto, disparando porque eles estão pegando 5 vezes mais empréstimos. Subiu 500%. Essas linhas vermelhas de 2025 em quase qualquer gráfico da economia russa seguem o mesmo padrão. Comparando setembro de 25 com 23 a 24, a taxa de carregamento caiu mais de 12%. O gráfico também mostra que houve uma queda em outubro. Devido às paralisações das refinarias para manutenção, a Rússia agora enfrenta uma escolha difícil: desligar as refinarias ou operá-las até paradas de emergência. Ambos estão bem para mim. Também trarei outro gráfico para você. Muitos gráficos hoje. Vou tentar deixá-los mais fáceis de visualizar para você. Este é o benzeno 95 e o benzeno 92. Esses são dois tipos de gasolina mais vendidos na Rússia. É possível ver a variação do preço de 24 de dezembro a 25 de outubro. Ela só sobe, sobe e sobe. É um aumento enorme de preço para a população russa, cuja maioria vive abaixo da linha da pobreza, pelo menos segundo os padrões da União Europeia. Então, esse aumento nos preços da gasolina em um país tão vasto como a Rússia, onde você depende do seu carro pessoal, seja um Lada Niva ou um novo Lada Vesta cujo volante trava, isso vai afetar a vida pessoal de dezenas de milhões de russos. Agora vou te mostrar outro gráfico. Na verdade, não é um gráfico, e sim as 10 maiores refinarias russas. Eu sei, você está ansioso pela refinaria de petróleo, cartela de bingo, a gente já vai chegar lá. Antes de tudo, quero te dar uma perspectiva dessas refinarias na Rússia. Quantos anos a Rússia levou para construí-las? Mas tem uma ressalva aqui, não foi a Rússia que as construiu, elas foram construídas na Rússia por empresas ocidentais. Essas refinarias de petróleo possuem muitas peças de alta tecnologia produzidas apenas em países ocidentais e na China. A China não vende essas peças para a Rússia e o Ocidente, com as sanções, também não. Então levou 9 anos para construir a refinaria de petróleo Yaroslav, no Oblast de Volgogrado, que foi atingida no mês passado. Cobri esse evento. Kistovo levou 8 anos para ser construída e foi atingida recentemente. Ryazan-Kirish foi atingida há 3 dias. Foram 5 anos de construção, feitos por empresas ocidentais de alta tecnologia especializadas. Se você destruí-los, como a Ucrânia está fazendo agora, não haverá como repará-los ao padrão em que foram construídos. Eles não conseguem reparar ao padrão soviético antigo, mas haverá uma queda enorme na eficiência. Mencionei a refinaria Girish, a 800 quilômetros da Ucrânia, que fica mais próxima de onde estou, na Estônia. Ela foi atingida há 2 dias. Vamos olhar um momento. Girish. 5 anos de construção, trabalho extremamente caro, 201 milhões de toneladas por ano de produtos de petróleo refinado. E bom, você pode ver tudo pegando fogo há 2 dias. Continuando nesse assunto, alguns acham que a China vai consertar as refinarias russas, mas isso não vai acontecer. Eles poderiam, porque a China tem capacidade para construir refinarias muito próximas dos padrões da União Europeia, mas eles não vendem esse tipo de coisa para a Rússia. A China parou de vender máquinas ferramenta de alta precisão para a Rússia. Sem uma licença especial, agora é impossível obter até mesmo equipamentos com precisão de 3 a 4 micrômetros. Isso foi relatado pelo proprietário da Tatpromstan, Elid Arnuriev,
que acrescentou que até mesmo exportar máquinas já pagas anteriormente da China está sujeito a incidentes desagradáveis. A China deixou claro que parceria estratégica é uma coisa, mas alta tecnologia agora está proibida. A atitude da China é pragmática, não altamente ideológica. Ela está protegendo seus próprios interesses enquanto isola a Rússia. Por que a China quer isolar a Rússia e garantir que a Rússia perca dinheiro de todas as formas possíveis? Bem, porque serão as empresas chinesas e o Partido Comunista que, um a um, vão comprar as empresas na Rússia que estão indo à falência. 80% dos carros novos vendidos na Rússia vêm da China. O mesmo ocorreu com muita tecnologia que faliu após o início da guerra e a invasão em grande escala. A China está aos poucos assumindo a Rússia ao adquirir empresas falidas. É por isso que a China tem interesse em deixar a Rússia pobre para conseguir tudo mais barato. Agora vou mostrar uma animação atualizada do mapa de escassez de gasolina ou benzeno na Rússia. Na Estônia, nós chamamos de benzeno, que é gasolina nos Estados Unidos, e acho que na Inglaterra vocês chamam de gás, mas gás na Estônia seria gás natural, sabe? Vamos apenas chamar de benzeno, este é o mapa de escassez. Estamos falando de agosto, primeira semana, vamos até setembro e depois vamos até outubro também. Você pode ver que quase todos os oblastes russos, no oeste, leste e centro, apresentam essas faltas. Avançando 1 ou 2 meses vai estar frio. Já falei bastante sobre isso, mas quanto mais esfriar, mais vermelho ficará o mapa. Vamos aos ataques específicos. Quero dizer, eu deveria ter falado sobre isso antes, mas queria tirar esses gráficos e mapas do caminho. Orsk Neft Orgzintes, eu sempre tenho dificuldade com esses nomes de refinarias de petróleo na Rússia, porque eles têm os nomes mais longos e malucos. Deixe-me tentar dizer isso de novo. Bem, era em Orsk, é em Orsk, é por isso que o nome ficou assim, e você pode ver isso no mapa. Fica na fronteira com o Cazaquistão, e aqui está um vídeo lindo para você. Belo churrasco. Sim, bom. O principal é que fica na fronteira com o Cazaquistão, no sul da Rússia, a 1.400 quilômetros da Ucrânia. E agora o propagandista russo Maradan escreve que essa refinaria de petróleo de Orsk foi atacada por drones. A fronteira ucraniana está a 1.400 quilômetros de distância. É completamente óbvio que os drones foram lançados do território do Cazaquistão. Daí a pergunta, não está na hora de realizar uma incursão no território do independente Cazaquistão? Para eliminar a ameaça à segurança nacional da Rússia, o melhor seria limpar Astana imediatamente. Tiros foram disparados contra o Cazaquistão, que deveria ser um dos aliados mais próximos da Rússia agora. Tiros disparados. Quero dizer, eles não conseguem acreditar na Rússia que a Ucrânia tem capacidade de fabricar drones sozinha, que possam voar tão longe e tão profundamente dentro da Rússia. Notícia urgente. Surpresa? Ou na Rússia dizem surpresa, eles conseguem. São drones ucranianos vindos da Ucrânia, não do Cazaquistão. Veja o mapa dessa refinaria. Você não pode destruir todos os prédios dessa área da refinaria. Você tem que destruir as torres de destilação e refino, as torres de craqueamento, unidades de destilação. Se você atingir elas com 1 ou 2 drones, o resto dessa área realmente não importa. Outro ataque ocorreu ontem na refinaria de petróleo de Kstovo, também chamada Lukoil. Ok, prepare-se para isso. Nizhgorodnefte Orgzintes. Certo, obrigado pelos nomes malucos. Rússia, bem, foi atingida. Fica a 800 quilômetros da linha de frente e foi a primeira vez que foi atingida. Ainda há refinarias na Rússia? A Ucrânia não as atingiu. E aqui, meus amigos, está o cartão de bingo das refinarias de petróleo. Vocês estavam esperando por isso? Esta é uma refinaria de porte médio na Rússia. Você pode vê-la bem aqui. Este é o local, quero dizer, isso fica bem no interior da Rússia. Era para ser defendida por defesa aérea, mas não é. Eles simplesmente enviam drones de voo lento por ali.
Como que eu sei disso? Porque a Ucrânia usa esses drones saqueados feitos pela Firepoint, o fabricante ucraniano de drones. Todos conhecemos os drones saqueados. Eles são barulhentos, são lentos e voam bem baixo. Todo mundo pode vê-los, todo mundo pode filmá-los. Se você não consegue derrubá-los, você realmente tem um problema. Tenho mais 2 tópicos sobre a economia russa. Depois vamos às notícias internacionais e à linha de frente. Mas um dos tópicos é sobre a montadora russa Avtovas, a maior da Rússia. Você pode dizer que é a única na Rússia. A Avtovas deu aos seus funcionários um novo contrato e os funcionários são obrigados a assiná-lo ou pedir demissão. Os trabalhadores da maior fabricante de carros da Rússia, a Avtovas, estão se demitindo em massa, com a empresa agora forçando os funcionários a aceitarem salários e jornadas muito menores, já que as vendas caíram. Eu cito: nós costumávamos ganhar de 100 a 120 mil rublos, agora o máximo é de 45 a 50 mil. Então seu salário foi reduzido em 50% até 55%, quase isso. Você trabalha em uma fábrica de automóveis e seu salário é reduzido em 50%. Quanto isso vai afetar sua vida? É uma loucura. Bem, é claro, ninguém quer comprar o Lada Vesta, que é feito em 2025 na Rússia, um carro novinho da marca Nilgar, todo feito na Rússia. O volante trava enquanto você dirige a 100 km por hora na estrada e não consegue virar. Quão louco é isso? Naturalmente, as vendas caíram após a notícia. Última notícia sobre a economia russa de hoje: o governo russo está cortando o dinheiro de manutenção para o transporte público russo. Estamos falando de ônibus, trólebus, trens. Olha só, esse seria um trólebus russo bem genérico. Não, isso é um bonde nos trilhos. Temos bondes na Estônia, como muitos países. Este parece dos anos 80, mas se funciona, está ótimo. O problema é esse: eles não funcionam mais porque estão nos trilhos há 50 anos. Esses detalhes mostram que a Rússia de Putin mergulha cada vez mais no caos. As autoridades russas vão triplicar os cortes em ônibus, bondes e trólebus para priorizar gastos militares. Enquanto 426 bilhões de rublos serão destinados para esses fins este ano, o valor cairá para apenas 138 bilhões em 2026, de acordo com o projeto de orçamento federal. Ao mesmo tempo, cerca de 40% do transporte público do país já ultrapassou sua vida útil padrão. São 57 mil ônibus e 9 mil bondes e trólebus, especialmente esses bondes. Quero dizer, esses são verdadeiros cavalos de batalha. Eles funcionam por mais de meio século, não estou brincando. Isso aqui parece dos anos 80. Se você fizer até uma manutenção mínima, ele dura mais 100 anos. Esses trólebus são tão absurdamente robustos que podem durar para sempre. A Rússia não faz manutenção em nada, nem em ônibus, trólebus ou trens. Com um mínimo de manutenção, eles duram bem mais que o previsto. A gente vê isso na Ucrânia, quero dizer. A Ucrânia tem os mesmos e eles funcionam. Mas na Rússia, o dinheiro é cortado para os militares e essas coisas vão parar de funcionar, literalmente nos trilhos. Antes das notícias internacionais, quero ler um comentário do vídeo anterior, pois vocês me deram um feedback. Muitas pessoas comentaram sobre isso e eu preciso ler e levar isso em consideração. Stanziawa diz: eu tenho assistido ao seu programa desde o início da guerra e sempre fico ansioso pelo próximo episódio. Por mais que eu goste do seu novo visual, ou seja, o som da digitação, a trilha me matou totalmente hoje. A primeira foi irritante, a segunda me deixou puto, mas na terceira eu falei: que porra é essa? Mudou de ideia? Continue o ótimo trabalho e esqueça aquela trilha sonora maluca. Polaco de Seattle pela Ucrânia. Pessoa polonesa de Seattle pela Ucrânia. Sim, entendi, irmão. Não se preocupe. Sem mais sons de digitação. Muitas pessoas comentaram sobre isso. Nós ouvimos vocês. Mas agora, meus amigos, vou ler para vocês 3 novos membros do Buy Me a Coffee. Bem-vindo à família Jochen Osborne. Você é o irmão perdido do Ozzy Osbourne. Bem-vindo, Yoshua Matsekelund. Bem-vindo, Steve Partcolomev. Bartolomeu Partcolomev, esse é o novo nome dela. Obrigado por se juntar. Se você gosta do meu canal, tem o link para me pagar um café. Está na descrição abaixo.
Agora temos o segmento internacional e vou começar com boas notícias. Porque os F-35 noruegueses, hoje, enquanto falamos, enquanto estou fazendo este vídeo, estão pousando na Polônia porque foram enviados para lá como parte da Operação Sentinela do Leste. A missão de segurança aérea oriental da OTAN foi lançada depois que drones sobrevoaram a Polônia. Os caças F-35 Lightning II noruegueses estarão lá com as forças aéreas holandesa e polonesa todos juntos. Então, as forças aéreas de 3 países na Polônia juntas, mantendo a segurança do espaço aéreo do norte e do leste da Europa. Fico muito feliz em ver isso. Vamos da Polônia para a França, porque a França, o exército francês, a guarda costeira, na verdade, embarcaram em um dos petroleiros da frota fantasma da Rússia. Soldados franceses com helicópteros e barcos embarcaram no petroleiro. Prenderam 2 dos capitães, ambos foram acusados no tribunal francês. Fiquei muito feliz ao ver isso. Mas depois eles liberaram esses capitães e liberaram o navio, e agora o navio já está indo para o canal de Suez. Por que eles embarcaram no petroleiro? Porque ele não respondia à guarda costeira. Ele estava com seu transponder desligado. Ele não tinha os papéis de seguro adequados e não conseguia justificar a bandeira que estava hasteando. O nome do petroleiro é Boracay. Ele saiu da Rússia no mês passado e foi interceptado na costa da Dinamarca. Ele tinha ligação com o incidente dos drones não identificados da Dinamarca, esse petroleiro da Frota Sombra. Suspeitam que os drones partiram desse navio. Então a guarda costeira francesa subiu a bordo, prendeu os capitães, julgou-os no tribunal francês e depois soltou todos eles. Fiquei tipo, o que vocês estão fazendo? Você prende o petroleiro, prende os capitães e nunca libera o navio. É assim que deveria ser feito. A Finlândia fez isso, pegou o petroleiro. Estou irritado com os franceses. Por que liberam esse navio? Isso financia a máquina de guerra russa. Agora vamos da França à Chechênia. Porque Kadyrov, você sabe, a velha múmia que ainda está viva, aliás, se concedeu de novo o título de herói da Chechênia. A primeira vez que ele se deu essa honraria foi em 2023. Agora, em 2025, pela segunda vez, ele concede essa ordem a si mesmo. Sou o maior herói da Chechênia 2 vezes seguidas. Olhem para mim, irmãos e irmãs. Todos sabemos que ele é viciado em drogas e tem insuficiência renal. E esse é o herói da Chechênia. Agora vamos da Chechênia à Estônia. Este segmento é realmente internacional. Estônia, meu país, porque apenas algumas dezenas de quilômetros da fronteira da Estônia, na região de Leningrado. Observou-se a transferência de artilharia pesada russa para a fronteira. Antes de continuar com as informações, eu só quero assistir ao vídeo com você. Olha só, então isso foi filmado sobre o quê? 30 a 40 quilômetros da fronteira com a Estônia. Temos aqui os obuseiros autopropulsados MSTA e Hoytsint. Desculpe, deixa eu pegar o nome. Obuseiros autopropulsados Katsint-S indo para a fronteira com a Estônia. Agora é o entroncamento Petersburg-Pskov, por onde esses canhões autopropulsados estão passando. E essa postagem diz que existem 3 cenários. Cenário 1, testes de escalada. Cenário 2, apoio à frente ucraniana. E cenário 3, invasão direta à Estônia. Afirmo agora, eles vão para a Ucrânia, não para Estônia ou Letônia. Estão perto da fronteira. Talvez para provocar OTAN e Estados Unidos da América, mas tudo que a Rússia tem agora vai para a Ucrânia. Eles não têm excesso de nada, eles têm escassez e déficits. Eles não podem iniciar outra guerra com 5 frentes ativas na Ucrânia e avançam em apenas uma. O principal objetivo para eles seria avançar em todas elas e tomar a Ucrânia. Eles não conseguem fazer isso. Então tudo isso que vemos aqui agora vai virar alvo para os drones ucranianos. Ótimo, amigos. Linha de frente, prontos? Porque eu vou trazer para vocês uma análise aprofundada dos eixos Bakrovsk-Dobropilha. A Rússia renovou um pouco o avanço deles a leste dos cercos de Dobropilha. Fica cerca de 5 a 10 quilômetros a leste. E eles estão avançando para o norte, tentando alcançar novamente a linha de Donbass, assim como as orelhas de coelho de Dobropilha fizeram.
Então, em todos os meus vídeos, eu praticamente falei sobre esses cercos e disse que os ucranianos não têm tropas entre esses cercos, mas controlam a área com drones. Bem, aqui tudo está geolocalizado e eu só tenho uma segunda opinião para você sobre isso. Alguns vão mapear uma área como russa, porque drones ucranianos atacaram soldados russos lá, ou porque um russo foi visto com uma bandeira. Alguns vão mapear como uma zona cinzenta. Considero uma zona cinzenta por um motivo principal. Veja este gráfico útil. Você pode facilmente ter uma linha de Horus vermelha e azul para posições mais fortes de ambos os lados. E casas ocupadas por vários exércitos na mesma vila. Esta é uma vila e aqui há uma presença ucraniana clara no lado direito e no lado leste há uma presença russa clara. Esta é a zona cinzenta entre elas? É cinza porque está em disputa, mas isso significa que pode ser muito misturado assim. As pessoas veem esses mapas, essas cores e simplificam tudo. Aqui termina a linha russa, começa a zona cinza e depois a linha ucraniana. Tudo misturado. A zona cinza tem posições dos dois lados, e tanto drones quanto bombas planadoras e artilharia estão atirando nela dia e noite. Essas zonas cinza eles são muito fluidas e agora chegamos aos cercos de Dobropilia, essa zona cinza entre esses cercos. Ambas as unidades, tanto russas quanto ucranianas, às vezes têm suas tropas na área e depois recuam novamente. A principal área de mal-entendido é perto do antigo avanço de Dobropilia, que foi interrompido e empurrado para trás da linha defensiva. É assim que vejo a situação. Os russos estão isolados em bolsões, mas não estão completamente cercados. Os ucranianos às vezes avançam entre esses bolsões, mas eles recuam, porque ficar lá permanentemente é só para morrer no final, já que os russos lançam muitas bombas planadoras. Eles realmente usam drones nessas áreas. A maneira mais fácil de controlar esses bolsões é com drones. Por que os russos não recuam desses cercos? Primeiro, eles precisam cruzar uma vala, arame farpado e dentes de dragão intactos, depois caminhar em campo aberto. Eles mantêm suas posições, aguardam o drone com munições e comida, esperando uma ofensiva para saírem do isolamento. Você vê esta linha amarela que marca a primeira linha de Donbass. Ela faz parte de várias linhas que compõem a linha de Donbass. Esta linha 05 não é a primeira, mas sim a do meio, ou seja, a linha 05. A ruptura de Dobropilia foi cruzada, a primeira posição onde os russos cruzaram a linha de Donbass. Agora, as rupturas são divididas pela linha de Donbass. Se quiserem se unir, precisarão cruzá-la repetidas vezes sob fogo de drones e artilharia ucranianos. Eles realmente não conseguem romper e o exército principal não entra. Quero ver você assistindo a um vídeo comigo agora. Isso aconteceu em 29 de setembro, mas não tínhamos todas as informações, não tínhamos todas as imagens. Eu queria esperar um pouco até que tudo ficasse claro, mas agora está. E vamos apenas aproveitar, porque isso é ouro puro. Isso ficou ainda mais evidente em 2022, mas aqui está. 29 de setembro de 2025, um drone primeira pessoa de visão ucraniano avistando algo no ar. O que é isso? É um pássaro? É um avião? Não, é um helicóptero russo Mi-8, cheio de 8 sacos de carne. Parabéns, vocês foram transformados em adubo para os girassóis ucranianos. Veja um vídeo gravado do solo mostrando as consequências do ataque. Que estrela cadente bonita. Façam um pedido, meus amigos. Vocês conseguem ouvir isso? Não vou traduzir isso para vocês. De qualquer forma, agora temos informações de que todos os 8 sacos de carne realmente viraram adubo. Eles não cometerão mais crimes de guerra. Mi-8, abatido por drone primeira pessoa de visão ucraniano. Uma ótima visão. Agora vamos para Belgorod, porque os ucranianos, hoje à noite, enquanto você e eu estávamos dormindo, atacaram a subestação eletrônica Luk de Belgorod. Luk. Não sei como dizer, eles atacaram. Então, a Cidade das Luzes já não está mais tão iluminada assim. Vou tentar achar para você o vídeo do momento em que tudo escureceu, porque temos esse registro exato. Aqui você pode ver os impactos, vários acontecendo. Todo o céu se ilumina, luzes. Aqui já está escuro.
Só alguns postes de luz estão acesos porque há alguns geradores de emergência para os postes e luzes dos ônibus. Grande parte da cidade está escura. Quero apenas mostrar o momento em que tudo escurece. Você está vendo isso? Olha só isso. Tudo fica completamente escuro assim. Que visão maravilhosa. Aqui é Belgorod e aqui está a vista de Belgorodsky Zavod. Não tenho certeza se é a subestação elétrica, mas ao dar zoom você vê muitas chaminés, você vê esses canos e muita poeira acumulada aqui. Eu imagino que esta seja a usina termoelétrica a carvão que produz eletricidade para a maior parte da cidade e só faz sentido se você tirar isso daqui. A cidade fica no escuro. Agora eu tenho um vídeo para você de russos destruindo uma ponte ucraniana. Essa ponte já havia sido destruída. Como você pode ver, ela estava perto dos civis, mas por algum motivo os russos decidiram atacá-la novamente. E o que me surpreende é a localização dessa ponte, porque se os russos tivessem certeza de que tomariam essa área, eles não destruiriam essa ponte. Essa ponte está próxima da linha de frente, numa área que os russos querem conquistar. E eles a destruíram com uma bomba planadora, ponte destruída. Ela fica sobre o rio Siversky Donets, perto da ucraniana cidade de Rigorodok. Fica ao norte de Kramatorsk, um dos principais alvos da região e que os russos querem conquistar. Talvez eles estejam entendendo que nunca vão chegar lá, e então tudo bem destruir essa ponte, porque aí realmente atrapalha os ucranianos. Como os russos nunca a alcançariam, isso não seria um problema, por isso destruíram. Podemos obter informações pelas pontes que eles escolhem destruir. E como esta está muito perto das linhas de frente, isso nos mostra que eles meio que perderam a esperança de entrar nessa área. Este vídeo de russos andando a cavalo veio à tona. Eu não sei o que pensar, 2 caras em um cavalo só com um drone no ar. Isso não é dos anos 40, 50, isso é agora. Isso acabou de acontecer. O Argonzo postou isso. Eu, sinceramente, não consigo encontrar nenhuma utilidade para isso. Como tem patinetes elétricos, fazem o mesmo trabalho. Se precisar cruzar esses campos, é melhor usar um patinete elétrico, que não se assusta quando algo explode ao redor. Cavalos hoje em dia são caros. A raça. Na época em que os cossacos comandavam a Ucrânia, quero dizer, todo mundo tinha muitos cavalos. Cavalos eram mais baratos antes, hoje custam mais do que há 1000 anos. Aliás, isso não faz nenhum sentido para mim. Eles usam patinetes elétricos chineses? Mas não cavalo. Eu só fico com pena dos cavalos porque você sabe, o cavalo vai morrer sem, faz parte da minha viagem. Ele vai quebrar a perna na superfície irregular ou ser atingido por bala ou estilhaço. Por que envolver cavalos? Não sei. Na linha de frente há uma tropa ucraniana filmando com GoPro. Parece que ele está jogando algo no Steam Deck. Este aparelho se chama Steam Deck. Você pode jogar muitos jogos nele, mas isso não é um jogo. Isso está conectado a uma metralhadora 2 metros de distância dele, bem aqui, uma metralhadora controlada remotamente por um controle de Steam Deck de gamer. Muito estranho, porque esses caras ucranianos, digamos, têm 27 anos, certo? Ele cresceu jogando Nintendo e, mais recentemente, Steam Deck na vida civil. Agora ele está na linha de frente controlando um Steam Deck com uma metralhadora. Que mundo estranho. E agora, para a história final do segmento da linha de frente, vou apresentar para vocês o russo, gastos com artilharia de 2025. Bem, não todos, mas os gastos com artilharia de maio a outubro. O que é louco nisso é que a 1.488.990, esse é o gasto com projéteis de artilharia. De maio a outubro deste ano, isso equivale a 5.356 projéteis por dia. Pode parecer muito, você acha que é muito comparado ao que a Ucrânia usa, mas os russos dispararam em alguns dias 60.000 projéteis por dia em 2023, depois 10.000 projéteis por dia em 2024, e agora eles estão disparando 5.000 projéteis por dia. Eles têm escassez aguda de projéteis de artilharia, assim como os ucranianos que estão disparando menos de 5.000.
Isso mostra que russos, junto com Irã e Coreia do Norte, ainda enfrentam forte escassez de projéteis de artilharia. Em 2023, os russos teriam reduzido o uso de artilharia para menos de 5.500 projéteis por dia para não terem nenhum déficit em relação à sua produção. Agora eles estão disparando essa quantidade, mas antes eram 60 mil por dia, ou seja, usaram tudo. Agora, tudo que eles têm vem da Coreia do Norte, Irã ou produção própria, mas ainda é insuficiente. O mesmo vale para a Ucrânia. Por hoje é isso, amigos. Na quarta-feira volto com novidades sobre a economia russa, notícias internacionais e linhas de frente. Deixem seus comentários abaixo sobre o novo estilo do vídeo. Se vocês não gostarem de algo, vou ver se houver comentários suficientes sobre isso e então eu mudo. Obrigado pelo feedback. Até lá, inscreva-se no canal Slava Ucrânia e tchau.